Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno de abrir os selos, Ele é digno, Ele é digno. Oh, canta labaxere, canta labarabaxaia. Adore, adore a Ele com suas palmas. Faça a tua declaração de amor por Ele nesta manhã. Descanse nele, canta arabaxere, canta laia. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, nós te adoramos. Incline a tua cabeça um pouco, querido, vamos orar um pouco. Pai, nós colocamos esta manhã diante de Ti. Feche os teus olhos, queridos. Fale com o Senhor agora. Peça perdão pelos teus pecados, pelas motivações erradas, pelos sentimentos não alinhados com os céus. Peça perdão se você tem feito a sua vontade e não a vontade dEle. Peça que Ele fale ao teu espírito nesta manhã, como só Ele sabe e faz. Ah, Senhor, como nós te amamos. Nesta manhã eu coloco uma igreja aos teus pés, Senhor. Uma igreja que está submissa ao teu Espírito, Senhor, ao sacrifício do teu Filho de Baias. Nós carecemos da tua presença, Pai. Para quem iremos, pois só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Ah, Paizinho, como o Senhor é bom e que o Senhor esteja aqui conosco. Mas acima de tudo, que o Senhor esteja em nós, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser livres da apostasia, da frieza espiritual. Que nós possamos, Paizinho, entender o teu plano, teu propósito, a chamada, Senhor. Nesta mesma hora, tantos irmãos nossos espalhados pelo mundo sendo ceifados, Senhor, agora mortos, Pai, pelos ímpios, Senhor, e nós temos tantos motivos para agradecer, ó Deus. Quantas igrejas, Senhor, pelo mundo afora perseguidas, queimadas, assoladas, Pai. Quantos dos nossos irmãos espalhados, Pai, pelo mundo afora, que estão perdendo sua vida nesta mesma hora, e nós aqui desfrutamos de conforto, desfrutamos de uma presença, desfrutamos de benesses dos céus, e muitas vezes ainda não está bom, Senhor, porque a alma insatisfeita não entendeu que a graça não é merecimento, Senhor. Oh, perdoa-nos, Paizinho, se nós temos sido ingratos, Pai. Perdoa, Paizinho, se nós não temos entendido o propósito, se nós temos guardado a salvação apenas para nós, Pai. Não pode ser barato que custou tão caro para Ti, meu Pai. O nosso irmão mais velho morreu para que nós tivéssemos vida. Que caia por terra, Senhor, todo espírito que resiste à Tua palavra. Que caia por terra todo espírito, Senhor, que tem travado a mente, o entendimento da Tua igreja. Cai por terra todo espírito que tem gerado, Senhor, confusão na mente, que tem gerado, Senhor, apatia espiritual, todo espírito que tem trazido divisão,
contenda, Senhor, que tem trazido mentiras, que tem colocado uns contra outros. Pai, eu repreendo esse espírito agora, todo espírito de maledicência, de fofoca, de mentira, cai agora por terra, em nome de Jesus Cristo. Tudo que resiste àquilo que vem do céu, eu te resisto agora. Satanás, principados, potestades, eu te resisto no poder do sangue de Jesus. Esta igreja tem um dono que morreu por ela naquela cruz do Calvário. Eles não são órfãos, eles nasceram da água e do Espírito, porque o Senhor os amou a tal ponto de entregar o próprio Filho para morrer em favor desta casa. Nos perdoe, Pai, se nós ainda não entendemos isso. Nos perdoe se a vontade humana da alma ainda tem falado mais alto do que a tua voz e a tua palavra. Senhor, que nesta manhã cale toda inquietação da alma, que nesta manhã caia por terra toda divisão, toda contenda, todo espírito que tem trazido uma mente confusa, todo espírito que tem gerado dúvida no coração de pessoas nesta casa. Senhor, eu repreendo agora este espírito e declare: você não tem autoridade sobre esta casa, porque esta casa está revestida com o sangue do nosso irmão Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus agora. Louvado seja o Senhor, amém. Abra comigo a palavra do Senhor em João capítulo 3, em nome de Jesus. Abram também 1 Tessalonicenses capítulo 4, João capítulo 3 e 1 Tessalonicenses 4. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, vamos ler a partir do 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 15 e 16, diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto,
nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Somente até aqui, Pai, eu te agradeço, que a Tua palavra nesta manhã possa encontrar um coração aberto para que as sementes da palavra possam ser semeadas e regadas pela fonte que é o Senhor. Que nós possamos nesta manhã reconhecer os nossos pecados, transgressões, iniquidades, que nesta manhã nós possamos reconhecer o sacrifício do Teu Filho e entender que não foi barato aquilo que custou tão caro para o Senhor. Eu abençoo esta palavra e a tua vida e declaro que esta palavra ecoará no teu coração e até a eternidade, e todos digam amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Todos nós sabemos que o homem lá no jardim do Éden, ele pecou, ele desobedeceu, e nós sabemos que essa desobediência trouxe um preço de condenação, trouxe um preço de separação, porque o pecado, ele é uma muralha, ele separa o homem de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, que Jesus, ele vai descer da glória, ele vai se humilhar em forma humana, e a partir desta decisão que ele toma com o Pai, ele vem e ele é encarnado no ventre de uma mulher, de uma moça, de uma menina virgem. E aquela moça, ela é impactada com algo sobrenatural. O Espírito Santo a visita, e de um ventre de uma moça que nunca havia conhecido um homem, é gerado aquele que a palavra do Senhor descreve em Isaías 9, no verso 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Isaías é o profeta messiânico que anuncia o Messias 700 anos antes do Messias ser gerado no ventre de Maria. E eu acho incrível a genética humana, porque descobriu-se que, embora um menino sendo gerado no ventre da mãe, o sangue da mãe não mistura com o sangue do menino. E eu acho isso incrível, porque Deus, sabendo que um dia ele geraria o seu próprio filho no ventre de uma mulher, e aquele filho, ele seria absolutamente santo, com a natureza divina, 100% Deus, 100% homem. E então você imagina se o sangue de um Deus, se ele corresse
nas artérias, nas veias de Maria, ela morreria na hora. Mas então Deus faz um ventre pelo qual aquele sangue daquele menino não vai se misturar com o sangue da mãe. Porque o Senhor já sabia que se o sangue daquele menino santo entrasse na corrente sanguínea de Maria, ela seria fulminada na hora. Porque aquele menino era o próprio Deus encarnado. E Deus é esplêndido, porque ainda lá em Gênesis, depois que o homem peca, nós vamos ver Deus sacrificando um cordeiro lá no jardim do Éden para cobrir o pecado do homem. E por muito tempo nós vamos vendo no Antigo Testamento o sangue de bodes e cordeiros, carneiros, cobrindo o pecado do homem, para que o homem pudesse ter acesso à presença de Deus de alguma forma. Sabemos também que somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para colocar diante de Deus o pecado dos homens. Então aquele homem se purificava para se colocar naquela câmara onde havia um ambiente glorioso, onde a presença de Deus estava, onde a arca do Senhor, a arca da aliança estava. Ali naquela arca, nós já sabemos, tinha o propiciatório, uma tampa de ouro maciço. Dentro havia as tábuas da lei. Dentro havia um pote de ouro com o maná, e dentro também havia a vara de Arão que floresceu. Tudo isso tem simbologias proféticas. As tábuas é a palavra de Deus, a vara é a autoridade, mas ao mesmo tempo é apontamento para a cruz. O pote de ouro é a glória de Deus, e o maná era a finitude humana. Deus falando que nós seríamos, embora perecíveis, mas Ele iria nos revestir com a glória dEle. Sobretudo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos em Filipenses 2, que Ele vai se esvaziar de si. A ceia celebra um Deus não apenas que fez a história, mas que alterou a história. Quando nós lemos os livros de história, nós temos professores de história aqui, nós muitas vezes lemos um fato histórico que está escrito lá, AC, ou DC, antes de Cristo ou depois de Cristo, ou seja, aquele que nasceu do ventre de Maria teve poder não apenas de nos salvar, mas de também fazer com que a história pudesse começar de novo. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, começa então uma nova história. Por quê? Porque Ele faz novas todas as coisas. As coisas velhas passaram e a partir de Jesus tudo se fez novo. Há uma promessa profética em Isaías 9. O Messias é apresentado com o título de divindade absoluta, Deus forte e Pai da eternidade. E aí a palavra vai dizer ainda em Isaías 9, o governo, o poder, a autoridade está sobre os seus ombros. A palavra de Deus diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todos os homens, acima de todos os reinos, acima de todos os governos. A palavra diz que quando Jesus volta para a eternidade,
os anciãos tiram as coroas de suas cabeças, se ajoelham, colocam as coroas no chão para que ele pudesse passar, reconhecendo que embora aqueles homens tivessem sido homens extraordinários, eles não eram dignos de estar ali. Mas aquele que é digno de abrir os 7 selos, aquele que é digno de ser glorificado, ele entrou na glória do Pai. Ele volta para o Pai. E eu acho incrível, porque há um paradoxo da rejeição. Em João 1 nos mostra que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Como sabemos, Jesus vem da linhagem de Davi e da tribo de Judá, mas eles não o reconheceram, eles não o aceitaram. Mas ainda em João 1, a partir do 11, versículo 11, vai dizer que eles não o receberam, eles não o aceitaram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o Filho unigênito de Deus fez isso. Então, há um ponto de conexão, porque o príncipe da paz foi rejeitado por eles, mas como igreja nós reconhecemos que ele é o único, suficiente e exclusivo Salvador da nossa vida. Nós aprendemos e sabemos que sem ele nada podemos fazer. Nós sabemos que ele é a ponte que nos leva de volta para casa. Nós sabemos aquilo que Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Qual o ponto de conexão na ceia? Reconhecemos que o maravilhoso conselheiro foi um homem de dores e rejeitado. Eu acho o Salmo 22 um salmo perfeito. Por quê? Porque ele anuncia com riqueza de detalhes a crucificação. É tão rico em detalhes o Salmo 22, que ele vai trazer alguns detalhes incríveis. Por exemplo, começando no primeiro verso do capítulo 22 de Salmos, vai dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e os livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem. Jesus aqui declarado no Salmo de Davi, ele está dizendo: sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, livre-se o ele, salve, pois nele tem prazer ou contentamento. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservastes, estando eu ainda no seio de minha mãe. Sabe do que ele está falando? Do período que ele foge juntamente com seus pais para o Egito, quando o rei Herodes persegue as crianças. Você está aí ou não? E aí ele diz: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Touros de Bazã me cercam e me rodeiam, abrem a boca e fazem como um leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água. Sabe do que ele está falando? De quando é perfurado no seu lado e sai água de dentro dele. Quem são os touros de Bazã? Os soldados romanos, mas sobretudo os demônios que cercavam a ele também.
Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra os romanos, não é contra Judas Iscariotes, não é contra Pilatos. A nossa luta, ela é uma luta espiritual. E Jesus sabia disso. Então, nós sabemos que Jesus não teve um lugar para nascer. Imagina, ele deixou a glória do Pai e aqui na terra não teve um lugar para repousar a cabeça quando nasceu. Houve o que? Um esvaziamento e uma voluntariedade dele, uma entrega dele. Mesmo em forma de Deus, se tornou servo. E Paulo descreve em Filipenses o movimento de Cristo, que não considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou. E quantos de nós muitas vezes queremos ser alguém? Alguém tem que saber que eu sou alguém. Só que Jesus não fez isso. Ele se esvaziou. Estamos diante de uma geração que querem que tudo esteja em torno dela. Humanismo, o homem no centro. Mas quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós entendemos que Ele está no centro, e nós do lado de fora. A morte de cruz é o ápice do esvaziamento, é a obediência até a morte, e a pior morte, a morte de cruz. A morte de cruz trazia sufocamento. Por quê? Porque os pulmões iam enchendo de sangue. E na medida que o prisioneiro crucificado ali estava, com os pés cravejados com um cravo, um prego, que as suas estruturas eram quadradas, com a cabeça quadrada, aquele prego enorme entrou nos pés e nas mãos do Senhor Jesus. Então, para que ele pudesse respirar e não morrer asfixiado no próprio sangue, ele precisava fazer uma força. Ele precisava ali, os seus pés, que já estavam cravejados, ele precisava fazer força nos calcanhares para respirar. A serpente, lá do Gênesis, que o Senhor disse, a serpente vai tocar no seu calcanhar, é uma passagem onde o Senhor está revelando que Satanás iria usar dos seus ardis para fazer com que os homens colocassem um cravo nos seus pés. Quem está aí? O que nós precisamos entender é a soberania da entrega do Senhor Jesus. E aí, eu acho incrível a passagem de João 10, no 17 e 18, nos versos 17 e 18, que Jesus fala assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la, porque este mandato recebi do meu Pai. Isto é incrível. Jesus não foi vítima do sistema romano e nem judaico. Ele está dizendo: embora vocês achem que estão no controle de tudo, eu estou declarando aqui, debaixo da minha própria palavra, vocês não estão tirando a minha vida, eu espontaneamente estou entregando a minha vida. Eu estou fazendo isso porque eu estou criando um caminho, um acesso, uma porta para que vocês saiam daqui da terra e possam um dia morar na morada que eu irei e prepararei para todos aqueles que reconhecerem que o Senhor é o Senhor e governo da sua vida. Aleluia. Que Jesus está dizendo
tenho controle sobre a vida e sobre a morte. Ninguém tira a minha vida de mim. Quando partimos o pão, não vemos ou declaramos uma derrota, mas o exercício supremo da liberdade divina, porque o Deus forte de Isaías escolheu a forma de servo de Filipenses para morrer a morte que era sua e minha. Por que Deus não respondeu a Jesus? E é incrível que Jesus o tempo todo está falando assim: Pai nosso, Pai, graças te dou, Pai, Pai, o tempo todo. Mas na cruz ele não chama Pai, ele fala Deus. Porque ali não era aquele unigênito Filho de Deus. Quem estava pendurado naquela cruz eram os meus e os teus pecados. Por que Deus, ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Porque o pecado que foi cometido no Éden fez com que o Senhor nos desamparasse de alguma forma, entre aspas. Porque mesmo quando nós pecamos, ele já havia preparado a salvação por meio do seu Filho unigênito. E por que o unigênito? Porque tem a mesma gens dele, a mesma gens do Pai. Isso é tão fato que um dia Felipe fala assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus olha para Felipe e fala: Felipe, há tanto tempo estou convosco que ainda não me percebes? Quem vê a mim vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? Se eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele está falando para Felipe: Felipe, eu sou o filho unigênito do Pai, ou seja, eu tenho a gens do meu Pai. Então quem vê a minha atitude, vê a atitude do meu Pai. Quem vê as minhas palavras, está ouvindo as palavras do meu Pai. Quem vê o que eu estou fazendo, os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas, é o meu Pai fazendo isso por meio de mim. Então quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se eu estou aqui e o Pai está refletido em mim, porque eu tenho a gens do meu Pai. Oi, você está aí ou não? E então, qual a missão de Jesus? De João 3, de João 12:47. Porque um erro comum é aproximar-se da ceia com um sentimento de terror judicial, como se o nome de Jesus fosse Xandão. Se eu for preso, depois você manda pelo menos um lanche lá para mim. Então, queridos, a ceia não é um lugar para um sentimento de terror. A ceia é um lugar onde os filhos se reúnem com o irmão, com o Pai e com o Espírito Santo. Não é um lugar para condenar, mas é um lugar para que você reflita que um dia nós estaremos nas bodas do Cordeiro. É um treinamento. A ceia é um treinamento para as bodas do Cordeiro. Você está aí ou não? Então, João 3:17 vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ainda no 12:47 diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, e essa o julgará no último dia. Então Jesus está falando assim:
A palavra que eu estou ensinando para vocês, ela tem dois motivos. Primeiro, se você entender a palavra aqui, reconhecer o Senhor aqui, você está salvo. Mas se esta palavra, ela não gerar salvação na vida de alguém, esta mesma palavra que salva, ela também condena. Você está aí ou não? É o que Jesus está dizendo. Ele diz: eu não vim condenar ninguém, mas eu vim liberar uma palavra e o meu sacrifício para salvar e dar a vocês a possibilidade da salvação. Vocês são livres para entrar pela porta estreita, vocês estão livres para aceitar o sacrifício, mas vocês também são livres para fazer da vida de vocês o que vocês bem entenderem. Só que se você fizer do seu jeito, na casa do meu Pai não há lugar para o ímpio. Por isso, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio vai ser condenado. Algumas pessoas acham que o inferno é o pior lugar que existe. Não. O inferno vai parecer uma sala de recreação diante daquilo que vem para o final, que é o lago que queima e o bicho não morre. O lugar, entenda isso, para você entender de forma prática. O inferno é só uma delegacia, mas o lago de enxofre é condenação perpétua. Não tem como sair de lá. Lázaro, quando ele morre, o mendigo Lázaro, não estou falando do amigo de Jesus, estou falando do mendigo. Morre Lázaro, o mendigo, e morre também um rico. Ambos, um vai para um lado e outro para outro. Um está salvo, o outro está condenado. O que está condenado tem uma memória do quê? Daquilo que aconteceu na terra. Ele não pode ver lá os seus filhos, ele não pode ver os seus negócios, ele não pode ver, ele não tem esse acesso. Mas ele tem memória. O morto tem memória. Não estou falando do corpo, não, porque o corpo vai perecer, mas estou falando da memória da alma. Quando você partir daqui para a eternidade, você terá uma memória, que você era casado ou não, que tinha filhos ou não, se tinha irmãos ou não, porque vai ficar registrado na sua alma. O homem rico vai dizer: pede para Lázaro colocar pelo menos um pouco de água na ponta do dedo, para refrescar pelo menos a ponta da minha língua. E Abraão vai dizer assim: há um abismo entre os que estão aqui no céu ou no paraíso e aqueles que estão no Hades ou no inferno, de modo que os que estão no inferno não podem passar para o céu ou para o paraíso, e quem está no paraíso também não pode entrar aqui no inferno ou no Hades. Aí este homem rico, que sabe que fez tudo de errado e sabe que foi condenado, ele lembra: eu tenho 5 irmãos lá na terra. Abraão, pelo amor de Deus, manda alguém lá na terra ressuscitar e avisar para os meus irmãos que estão lá embaixo, para que eles não venham para o lugar onde estou, um lugar de tormento. E Abraão fala assim: eles têm lá embaixo os profetas, eles têm lá embaixo os pastores, eles têm lá embaixo a igreja, eles têm lá embaixo homens de Deus. Se eles não ouvirem estes homens, não adiantará levantar o homem do sepulcro, porque se eles não ouvirem a voz de um profeta, eles também não ouvirão um homem que ressuscitou dos mortos. Qual a condenação? A condenação é esta: que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Qual a condenação? Jesus disse: eu não condeno ninguém, mas a palavra, ela vai condenar. Há um propósito da encarnação de João 3,17, que com a mesma verdade: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim salvá-lo.
E qual é a análise exegética do texto? O que é exegese? Aquilo que você tira exatamente do texto como é. A palavra cosmos ou mundo é o objeto do amor de Deus. Não estou falando do mundo terra, estou falando de você, do ser humano. Quando fala de mundo, está falando do ser humano. Então, Cristo, Ele foi julgado para que eu e você não fôssemos julgados. Você está aí ou não? Ele foi condenado para que eu e você não fôssemos condenados. Alguém olhou para Jesus e falou assim: se você é o Filho de Deus, por que você não desce e tira a gente daqui também? Se Jesus tivesse descido da cruz, eu e você teríamos descido direto para o inferno. Porque sem Jesus, sem sacrifício, sem a cruz, eu e você estaríamos nesta hora condenados. Então, Ele oferece para nós naquela cruz graça. O que é graça? Graça é receber um presente que não merece. É aquele menino que fez tudo errado o ano todo e no final o pai fala assim: ó, você foi tão feio o ano todo, mas olha, eu te comprei uma bicicleta. Não, mas ele não merece. É, exatamente, esse é você. Esse sou eu. Fez tudo errado, escolhas erradas, equivocadas, e no final, quando você aceitou Jesus, Ele falou assim: ó, você não merecia, que você fez tudo errado. Sobretudo, a minha graça vai te alcançar. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. No entanto, Jesus disse assim: ó, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus. Então, o que é a mesa? A ceia é a mesa da absolvição. Não é lugar para escravo, é lugar de filho. Você está aí ou não? A mesa não é lugar de condenação, é apontamento. Ó, você não pode porque você não foi santo o suficiente, e eu, como pastor desta igreja, estou lhe proibindo. Não, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que eu não posso estar debaixo da ilegalidade ou do pecado. Eu tenho que estar legitimamente aqui para experimentar a ceia. Existe um requisito básico, teológico e bíblico, genuinamente, que diz que tudo aquilo que é mencionado pela primeira vez na Bíblia vira um princípio. É o princípio da primeira menção. Todas as vezes que você vê, a primeira vez que você ouve uma palavra na Bíblia, ele é o princípio espiritual da primeira menção, ou seja, aquele princípio é válido para sempre. E aí eu vejo lá em Gênesis 13, Abraão, ele vai passar pelas águas do Eufrates. Depois que ele passa pelas águas do Eufrates, acontece o quê? Alguém olha do outro lado, Abraão atravessando as águas, e vai dizer: lá vem um hebreu de Deus, lá vem um hebreu. O que é hebreu? Aquele que passa pelas águas. Então o batismo, o que ele é? Aquele que passa pelas águas. Então ele recebe o que? Um outro nome, ele passa a ser agora um hebreu de Deus, porque ele passou pelas águas. Depois que Abraão passa pelas águas, das águas do rio Eufrates, o que vai acontecer? Aparece diante dele um rei, o rei de Salém, o rei Melquisedeque. Melquisedeque, na teofania, o que é teofania? A presença de Deus dentro de uma fisicalidade. Então Melquisedeque, o rei Melquisedeque, a palavra diz que ele não tem origem, ou seja,
quem é o homem que não tem origem? Jesus. Então Melquisedeque, ele aparece para Abraão depois que ele passa pelas águas, e que ele é chamado de hebreu, e este homem, o rei de Salém, Melquisedeque, ele serve para Abraão o que? Pão e vinho, Santa Ceia. Você está aí ou não? Deixando claro que aquela primeira menção virou um princípio, ou seja, eu me batizo nas águas e depois eu tomo Santa Ceia. Então o princípio não se quebra, princípios são absolutos, princípios não se negocia, princípio é princípio. É a mesma coisa de você falar assim: eu vou entrar nessa rua contramão porque eu quero, a placa está lá marcando que não pode, mas eu vou. Aí você se depara com guarda, aí alguém fotografa, você leva multa, porque você transgrediu a lei. Todas as vezes que eu transgrido um princípio, eu estou quebrando um princípio. Você está aí ou não? A palavra do Senhor diz que o bradar de Jesus, de Lucas 23, 46, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Veja bem, primeiro ele fala assim: Deus meu, por que me desamparastes? Só que depois que ele cumpriu toda a missão de salvação, ele volta a chamar Deus de Pai de novo. Você está entendendo, sim ou não? Por que ele está chamando Deus primeiro? Porque agora é o pecado, é o homem pecador sobre Jesus que está falando com Deus, é o homem separado de Deus, porque na cruz todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Então ali ele não poderia chamar de Pai, porque era eu e você que estávamos lá, e nós éramos criaturas. Então ele tem que falar: Deus meu, por que me desamparaste? Mas depois que o sacrifício está validado, ele vai falar assim, Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você está aí ou não? E aqui Jesus, ele inaugura a sua missão de salvação. Alguém diz: não, ele encerrou. Não, ali ele inaugura a salvação, ali ele nos dá acesso ao Pai. Ali o véu que separava já não separa mais. Lembra que o sumo sacerdote de ano em ano entrava ali no santo lugar, no lugar onde havia a arca, e agora este véu, quando fala de véu a gente pensa numa cortina como aquela ali, fininha. Não, queridos, os historiadores dizem que para rasgar aquela cortina era necessário pelo menos 5 cavalos de um lado, 5 cavalos de outro, com uma corda, com um cabo de aço, para puxar, para rasgar, porque aquela cortina era de 1 palmo de grossura. 1 palmo, ou seja, era impossível rasgar aquele véu. Então, quando Jesus entrega seu espírito, a Bíblia vai dizer que o véu espesso, que somente talvez 10 cavalos conseguiriam rasgar, a Bíblia diz que do alto a baixo o véu se rasgou. O que é isso? O Deus, o Pai distante, o Pai que não podia mais se aproximar, o Pai que teve que enviar o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, o Pai que estava distanciado de nós desde o Éden, desde o tempo dos reis, desde os poetas, desde os proféticos. Esse mesmo Deus, que agora é nosso Pai, não apenas está nos dando acesso a Ele, mas depois que o véu se rasga, sabe o que ele está dizendo? Agora eu que vou pular para dentro de você. E aí, o que aconteceu lá em Pentecostes? Deus pulou para dentro, irmão.
Você está aí ou não? O Deus que não podia nem chegar perto, luz na área, agora esse Deus está morando dentro. E agora, quando o mundo espiritual olha para você e para mim, não vê mais um homem pecador, uma mulher pecadora, ele vê a marca do sangue do Cordeiro de Deus. O que aconteceu para que Deus pudesse visitar o Adão de longe? Ele teve que colocar o que sobre ele? Uma pele de cordeiro. Essa foi a condição de Deus. Só chego perto se você colocar a pele de cordeiro em cima de você. Só que quando Jesus morreu, e é uma passagem de Jacó que eu acho tremenda, porque Isaac só reconhece Esaú, ou melhor, Jacó. Jacó entra na tenda do pai, lembra? Ele entra na tenda do pai, ele entra no quarto do pai, porque ele quer a bênção do primogênito. E aí o que ele faz? A Bíblia diz que Esaú, ele era peludo, mas Jacó era sem pelo. E obviamente Isaac estava cego, mas ele ia fazer o quê? Apalpar. E aí Isaac vai dizer assim: a voz é de Jacó, mas a vestimenta, a pele, é do meu filho. Ou seja, quando Jesus morreu naquela cruz, quando ele morre, o que alguém arruma um pano para mim, por favor, da intercessão. Não, pode deixar, tem uma toalha aqui. Então o que acontece? Quando você recebeu o Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus validou você. Aí a marca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Deus se aproxima, Ele não vê você aqui preto, sujo de pecado, não. Quando Ele olha para nós, Ele vê o Cordeiro. Ele vê o Cordeiro alvo como a neve. Então, o que eu e você precisamos entender, que sem Ele não há salvação, que sem Ele nada podemos fazer. Você está aí ou não? Então a ceia é o memorial de quem é a ressurreição, de João 11:25, quando ele diz assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é tremendo. Você pode ver, velório de crente tem tristeza, mas tem muita alegria. Aliás, dos velórios que eu já celebrei, o velório mais cheio da presença de Deus foi do Eduardo. Meu Deus, que velório foi aquele? Parecia uma festa. Por quê? Porque Deus se alegra quando os seus voltam para Ele. Quem Ele não quer lá? Quem Ele não quer lá é aquele que decidiu não estar lá em vida. Porque alguém fica postergando: não, depois eu aceito, depois eu mudo de vida, depois eu me converto, depois. Só que pode não haver depois. Eu estava vendo esses dias atrás um moço jovem com 50 anos, um influenciador lá de Minas Gerais, simplesmente caiu e morreu. Eu tenho certeza que aquele homem tinha planos, tinha sonho, um empresário. Eu tenho certeza que aquele homem planejou 2026, o que iria comprar, o que iria gastar, onde iria investir. Se aquele homem não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, os seus aras, seus carros, seus cavalos, suas casas, suas mansões não vão salvá-lo. Porque a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, se Cristo apenas Ele tivesse morrido como um homem comum, Ele não iria salvar ninguém. Acontece que Ele não é um homem comum.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque depois você pode perguntar para o diácono Marcelo, que é professor de história, a cruz, ela já existia. Era uma pena capital crucificar um malfeitor ali em algum lugar, exposto, para desencorajar alguém de fazer algo que fosse mal contra o Império Romano. Era uma pena capital. Só que a cruz já existia, outros homens já tinham sido crucificados antes dele. Mas a questão não é a cruz, porque a cruz é um lugar de maldição. A questão é quem estava pendurado lá. Você está aí ou não? Eu acho incrível, em João 3, quando Jesus fala com Nicodemos, é necessário que da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Ora, mas aquilo que Moisés levantou tinha uma serpente na ponta. A serpente é a maldição. E o que estava sobre Jesus na cruz? A maldição de cada um de nós. E aí Jesus está falando assim, um dia Moisés, porque as serpentes, quando o povo começou a falar mal de Moisés, as serpentes começaram a picar o povo começou a morrer. Aí o Senhor falou assim, faz uma haste de madeira e coloca uma serpente na ponta, e todas as vezes que uma víbora picar alguém, ela vai olhar para aquele madeiro e ela vai ser curada. O que o Senhor estava apontando lá em Moisés, falando o seguinte: todo aquele que for ferido pelo pecado será salvo por meio do sangue precioso de Jesus. Você está aí ou não? Então o sangue de Jesus inocula o veneno da serpente, que é Satanás. Por isso a importância do sangue. Por isso nós cantamos somente pelo sangue. Por quê? Porque o sangue de touros, bodes, carneiros, ovelhas não podem salvar você, não podem curar as feridas da tua alma, não podem preencher os vazios do teu coração, mas o sangue dele pode. E é tão incrível porque o sangue de Jesus não apenas está sobre nós, o sangue de Jesus está em nós. Eu já caminho para terminar. Aí já conta mais uma hora, conforme a teologia. Marcelo capítulo 1, versículo de Heresias número 3. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não os julgo. Porém, não vim para julgar e para salvar. Mas quem rejeitar a palavra vai julgá-lo. Amados, 1 Coríntios 15, 14 fala algo muito interessante. Eu quero ler com você, para a gente começar a parecer que a gente já está terminando. Não, mas já está mesmo. 1 Coríntios, no capítulo 15, 14, diz assim: eu vou ler a partir do 11, que diz assim: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou ao Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no vosso pecado. E ainda mais,
os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa, preste atenção no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que Jesus está dizendo por meio de Paulo, a carta escrita aos Coríntios, que esta vida termina, mas a verdadeira vida começa após a morte. Que a nossa esperança não está nos governos humanos, mas naquele que tem um nome acima de todos os nomes, poderes, principados, governos, porque o nome dele, e a ele foi dado todo o poder e autoridade, e no nome dele eu e você fomos salvos, e por causa dele não seremos condenados, e por causa dele ele está preparando moradas nas eternidades, e por causa dele nós podemos chamar Deus de Abba, de Pai. Uau! Sua casa não é aqui, sua morada definitiva não é aqui. Ah, apóstolo, eu tenho uma casa tão boa, glória a Deus por isso, mas as verdadeiras moradas não são aqui. Apóstolo, eu tenho um bom carro, um carro novo, que eu tirei zero, glória a Deus por isso, mas lá na eternidade, você não precisa de carro, lá você vai voar. Ah, mas eu tenho medo de altura lá, que ele não tem medo mais, porque as coisas velhas já passaram. Lá não tem dor, lá não tem enfermidade, lá não tem mais morte, porque as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Quem está aí? A ceia é o memorial de quem é a ressurreição. Ele disse em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Uou! Se alguém ouvir as minhas palavras, tem alguém aqui para ouvir a palavra dele, sim ou não? Eu tenho estado preocupado com essa casa nos últimos dias, porque na segunda-feira, pergunta para alguém que foi pregado, foi sobre... Por que isso é perigoso? Porque isso leva a igreja a apostatar da fé. A palavra diz que o próprio Deus vela pela própria palavra dele. Então aquilo que eu disse num dos cultos anteriores, a mensagem é maior do que o mensageiro. Então quando nós estamos na igreja desapercebidos, como se um homem estivesse pregando, nós estamos dizendo assim: eu não estou nem aí com o que Deus está falando. Só que o que Deus está falando por meio da palavra e do altar, e de um homem que ele está liberando uma palavra, vai, pode e tem poder de mudar sua vida, seu destino, sua trajetória, seu futuro. A palavra de Deus tem autoridade para mudar tudo. Por que alguns vivem a palavra, outros não vivem? Porque na segunda-feira não sabem nem o que foi pregado, e ainda tem preguiça de ir no YouTube, no canal da igreja, para ver o que foi pregado. Ah não, que não tenho tempo. Se você não tem tempo para ouvir a palavra, queridos, me perdoe pela expressividade da palavra, você está perdendo tempo, e o seu tempo não vale mais nada. Quem está aí? A ceia celebra a Cristo que morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Eu e você fomos justificados. Éramos pecadores, nós não merecíamos, mas Ele foi lá e falou assim: não, pai, pode deixar aqui, está tudo na minha conta. Há um exame necessário diante de um Deus que se esvaziou, de Filipenses 2.
Participar indignamente é perigoso, porque ignora a magnitude da obra divina. Por isso, o apóstolo Paulo admoesta a igreja dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba. Apóstolo Júnior, por que criança no Ministério Ágape Nova Aliança toma ceia? Porque é uma ordenança do Senhor à igreja. Ah, mas e as outras igrejas? Queridos, olhe para cá. Eu tive um sonho de sexta para sábado, e nesse sonho estava eu, pastor Márcio, irmã Ângela, Gilmar e mais alguns irmãos da igreja. O Gilmar e o pastor Márcio e mais uma pessoa estavam sentados numa mesa à parte. Eu chegava, e quando eu chegava, a irmã Ângela falava assim: apóstolo, não tem mesa para o senhor sentar, o senhor vai ficar sentado aí mesmo? Não tem problema, irmã, está tudo bem aqui. Aí ela trazia um prato e me servia, eu ficava sentado numa mureta de cimento. Gilmar, pastor Márcio e outra pessoa conversando na outra mesa e também usufruindo de uma refeição. Quando eu olhava, eu via e tinha uma visão. Havia uma árvore dentro do lugar que nós estávamos, uma árvore frutífera, grande, forte. Só que do outro lado tinha uma cerca e tinha uma outra árvore do outro lado. E essa árvore que estava do outro lado, ela entrava por cima do muro e ela entranhava nos galhos da árvore que era da nossa casa. Eu chamava a irmã Ângela e falava: irmã Ângela, o que eu estou vendo não estou gostando, porque há algo de fora entrando para dentro daquilo que não poderia entrar. Eu me levantava, deixava o prato na banqueta que eu estava, e ia em direção à mesa que o pastor Márcio, Gilmar e outro irmão estava. Se não me falha a memória, era o diácono Marcelo. E eu falava para eles assim: ó, tem árvore estranha entrando dentro da nossa árvore. Ou seja, tem uma visão estranha entrando na visão da igreja. E o pastor Márcio levantava e falava assim: não, eu não tinha visto, a gente tem que cortar esses galhos que estão impedindo o crescimento da igreja. Ou seja, Deus mostrou de forma clara que há algo de fora entranhando na igreja, impedindo o crescimento dela, mas que até então não havia visto. Mas em nome de Jesus, tudo aquilo que entrou para contaminar, para achatar, para impedir crescimento, está hoje repreendido, cortado, anulado, porque esta árvore vai crescer, vai produzir grandes raízes profundas na fonte das águas, e vai frutificar e florescer e crescer, e dará uma grande sombra para cobrir uma cidade, um estado, um país, e vai alcançar as nações, porque esta igreja tem uma marca genuína sobre ela, e não vai estar debaixo de contaminações daquilo que vem de fora, em nome de Jesus. Só que alguém tem que levantar e ajudar a cortar aquilo que vem sorrateiramente, porque duas visões numa igreja vira divisão. Você está entendendo, sim ou não? Ah, mas é que lá na Assembleia era assim, lá na Batista era assado, lá na congregação cristã era assim, lá na igreja que eu estava era de outro jeito. Queridos, cada um vai cuidar da sua visão, mas nós vamos cuidar da nossa árvore, nós vamos cuidar da nossa vida, e vamos fazer crescer o lugar que nos faz crescer, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está aí ou não? Por quê? Porque esta igreja é um lugar, é uma casa de sacerdotes. Querido, você não tem noção de quantos pastores e igrejas querem mentoria dessa casa. A gente não dá conta. Eu falei: eu não estou dando conta nem dos de dentro, mas mesmo assim a gente ainda está tentando conectar, fazer, ajudar alguém. O problema é que muitas vezes a gente não valoriza o que tem.
Não valoriza o louvor que tem, não valoriza a intercessão que tem, não valoriza os obreiros que tem, não valoriza os pastores que tem, não valoriza os bispos que tem, os apóstolos que tem, os diáconos que tem, os presbitérios que tem, e a gente só acha assim: é só o meu irmão. Não, ele foi munido de uma unção, de uma autoridade, e eu vou atrair a unção que eu respeito. Queridos, a unção que você respeita, você vai atrair para você. E não estou falando de homens perfeitos, não, que a igreja é perfeita só lá na Nova Jerusalém, mas estou falando de genuínos, homens e mulheres de sacerdócio. Você está aí ou não? Então, queridos, a ceia é o elo entre o já, a salvação já realizada, e o ainda não, a glorificação prometida em Tessalonicenses 4. Você está aí ou não? Ou seja, o já, a salvação que ele já fez, e o ainda não, a glorificação que um dia receberemos. Um corpo glorificado, um novo nome, uma nova vida, uma nova estrutura e uma igreja perfeita. Eu vou sair da igreja que eu vou buscar uma igreja perfeita. Vai, só que sai de lá, porque lá, se é perfeito, se você entrar lá, você vai estragar ela. Que a gente tem a mania de ficar pulando de galho em galho. Eu quero dizer para você: ou você é filho de Deus, ou você é da teoria de Darwin, é filho do macaco. E macaco fica como? Pulando de galho em galho. Você está aí ou não? Ou você é filho, ou irmão, ou você é da igreja de Darwin. Você está aí ou não? Está rindo, né, Marcelo? Se você é da igreja de Darwin, continua pulando de galho em galho. Só que uma hora você pega um galho que está seco, um galho que está podre, e aí o macaco vai fazer o quê? Tá! Puf! Você está aí ou não? Só para dar uma amenizada. E eu termino aqui dizendo para você que aquele que é o Pai da eternidade, de Isaías 9:6, conforme João 14:2, foi preparar um lugar. E a conclusão que eu faço é que a ceia é o elo entre, mais uma vez vou dizer, o já, a salvação que nós já recebemos, e o ainda não, a glorificação prometida de 1 Tessalonicenses capítulo 4. E o que é mais incrível é que um dia os que morreram em Cristo ressuscitarão com Ele, e depois a igreja será arrebatada e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aí nós, pelo menos nessa igreja, pelo menos quem está na visão é pré-tribulacionista, a gente acredita que a igreja vai ser arrebatada e depois vem a grande tribulação. Então, não, eu acredito no tribulacionismo. Então fica você aí na tribulação, terra seca. Você está aí ou não? Não, eu gosto da tribulação. Então fica na tribulação. Vai para lá tribulado. Porque a gente é do pré-tribulacionismo. A tribulação está vindo, aí Jesus vem e rapta a igreja, pega os que morreram em Cristo para Ele. E aí a palavra diz que vai haver o quê? Quando a gente subir, nós passaremos por um lugar que é chamado do trono branco. Que trono é esse? Não é trono de condenação, porque quem subiu está salvo, mas é para galardoar, é para entregar cada um segundo suas obras. E depois, apóstolo, depois as bodas do Cordeiro. Só que tem o seguinte: nas bodas do Cordeiro, já disse aqui, bode não entra. Você está aí ou não? E eu encerro essa mensagem chamando sua atenção e dizer que aquele que rejeitado foi, que se esvaziou, voltará com o governo sobre os seus ombros, para nos arrebatar para as muitas moradas na casa do Pai. Meu irmão, esta é a maior certeza que existe. O ainda não não fomos glorificados, ainda não estamos nas moradas, ainda não,
mas é para lá que eu vou e para lá que você vai. Meus irmãos, em nome de Jesus, se você ainda era da teologia de Darwin, abandona esse mau caminho. E se você é filho, firma teus pés verdadeiramente. Que as suas raízes sejam colocadas junto ao ribeiro das águas para produzir frutos. Eu nunca vi uma igreja que desse tanto trabalho para o diabo e o diabo lutasse tanto contra ela. É que ninguém atira pedras em árvore que não tem fruto. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus.